Olá pessoal, este é mais um episódio do Cultural Cast, um espaço onde arte, cultura, ideias e negócios se encontram. Afinal, cultura está em tudo. E antes de iniciarmos a nossa entrevista de hoje, nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, Instituto Canops, que realiza um fantástico trabalho sociocultural em Mato Grosso e no Brasil, Venezia Móveis, que tem uma loja muito linda ali na Fernando Correia, com móveis exclusivos, Estúdio 202, aqui no Goiabeiras Shopping, e o restaurante Maison Paris, também localizado aqui no Goiabeiras e que está com um cardápio sensacional. É bacana trazer a família. E o nosso principal apoiador, o Goiabeiras Shopping, que nos recebe com todo carinho. @culturalcast, estamos no Spotify, no YouTube e no Instagram. @culturalcast. Cultural com 2 L's. Amor, tudo bem? Eu tô ótima, e você? Também. Ótima e feliz. Ok. Eu sou Maria Ercília. E eu sou Kelson Panosso. Estamos juntos há mais de 40 anos trabalhando pela cultura em Mato Grosso e Brasil. Tudo bem? Tudo ótimo. Hoje é um momento muito importante. Nós estamos com 2 convidados muito especiais. Sejam bem-vindos, Luciana Torres e Nilson Rodrigues. Muito obrigado. Muito obrigada, é uma alegria para nós ter esse momento aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre arte, sobre cultura. Sim, é verdade. Sejam muito bem-vindos na nossa cidade e no nosso podcast. Lembrando que os nossos convidados são de Goiânia e estão aqui apresentando um trabalho muito lindo que a Luciana e o Nilson vão contar para a gente agora. Vocês são diretores e bailarinos da Companhia Rema. Eu gostaria que vocês explicassem para a gente o que é a Companhia Rema. Bom, a Companhia Rema é uma companhia de dança cristã que ela já tem um trabalho efetuado há 33 anos. Uma história. É uma história. E nós somos uma companhia que trabalha no campo das artes e nós temos como principal... Pode voltar? Tá bom. Não, o tempo todo. Não parei, fica à vontade. A Companhia Rema é uma companhia de dança. Nós já trabalhamos há 33 anos no campo das artes e nós temos como nosso principal objetivo de vida trazer uma arte que transforme, uma arte que fala da palavra de Deus, uma arte que traz mudança social, uma arte que pode realmente interferir no dia a dia das pessoas, porque a arte ela faz isso. Com certeza. A arte, ela está em tudo. Ela está na TV, ela está nos prédios, ela está na rua e ela interfere no dia a dia das pessoas. Então, nós trazemos uma arte que faz diferença, que é a favor da família, que é a favor da vida, tendo a palavra de Deus como base para tudo isso. Então, nós estamos aí há 33 anos com esse trabalho. Graças a Deus tivemos já o privilégio de ir a muitos lugares. Nós já pisamos mais de 19 países levando a arte brasileira, sempre trazendo essa mensagem, uma mensagem que traz vida, que traz transformação. Nós também temos o entendimento que a arte ela entra em lugares diversos, aonde, por exemplo, um pastor não entra, aonde, por exemplo, um professor talvez não consiga entrar, mas o artista consegue. Por exemplo, agências prisionais, festas culturais, e nós sempre temos esse entendimento que nós podemos levar uma palavra que traz vida. Que lindo, emocionante. E eu gostaria de frisar que a Companhia Rema ela trabalha em cima de 4 pilares. O pilar da adoração, o pilar do evangelismo, o pilar do ensino e o pilar da restauração. Então, aonde nós vamos com essa arte, nós deixamos esses pilares ali estabelecidos. Acreditamos que a dança, assim como a arte, ela foi criada para adorar, para evangelizar, para ensinar e para restaurar. Verdade, nós somos um belo exemplo de transformação
há 8 anos nós nos batizamos e a nossa vida se transformou, não é, mãe? Somos testemunhas vivas disso. Amém. Verdadeiros milagres. E vivemos momentos extremamente conturbados, até por causa da profissão. E, enfim, foi dentro de uma associação, de fato, religiosa, porque tem que passar por isso, tem que passar por uma fé verdadeira, né? Que nós encontramos a paz. Então, é isso. Estamos aqui vivos, Felizes. fortes, com uma família belíssima. E agora com vocês aqui. Uma perguntinha. Primeiro veio a dança ou a palavra? Bom, no meu caso, eu danço desde criança. Sempre fui envolvida no mundo da arte e da dança. Não só a dança, mas a gente também tinha uma agência de modelos que nós tínhamos em casa. Então, a gente sempre foi envolvido com arte. Nossa, que interessante. Agência de modelos. Agência de modelos. Era Totalmente Cats voltada Line. pro ego. Totalmente. E foi nesse ambiente de envolvimento, tanto com a dança, com a moda, que nós encontramos o vazio que havia no nosso coração. Porque a gente tinha alcançado tudo que a gente queria, como artista, como pessoa, tudo que a gente queria, assim, a gente se sentia, achava que a gente já deveria se sentir pleno. Eu falo a gente porque toda a minha história foi junto com as minhas irmãs. Com a família. Sim. A agência, ela funcionava dentro da nossa casa, minhas irmãs eram as diretoras e tudo. E eu lembro que aos 17 anos eu tive um encontro com Cristo. Eu e a minha irmã mais velha, a Adriana, que hoje é uma pastora, que é a nossa líder principal. E eu lembro que uma família começou a orar por nós e eles pregaram o evangelho para nós. Foram 2 anos de oração. E quando eu me converti, eu achei que Deus não gostava de dança. Porque a dança que eu fazia era uma dança vazia, né? Era esse vazio que me fez entender que eu precisava de algo mais, né? Que Jesus veio preencher. E eu achei que Deus não gostava de dança. E eu parei. Parei por 6 meses. E eu me lembro que o meu pastor chegou em mim e falou assim: fiquei sabendo que você é bailarina? E eu falei: não sou mais, achando que estava arrasando, né? não sou mais, agora eu sou de Jesus. Ele falou: não, mas quem disse que está separado? Deus gosta de dança. Eu falei: como assim? A dança que eu fazia era uma dança que não glorificava o Senhor. É uma dança do homem no centro, a moda também. E aí ele falou: não, eu vou te mostrar que Deus pode usar a dança. E aí ele nos convidou para participar de uma campanha evangelística numa cidade ao lado da nossa cidade, bem próxima, 18 quilômetros, inclusive onde o Nilson mora. E ele falou: olha, ensaia, pega o seu grupo de vôlei, que a gente tinha um grupo de vôlei, e esse grupo de vôlei evangelizava através do vôlei. Ele falou: pega o seu grupo e ensina uma coreografia para eles. Eu falei: como que eu vou ensinar a atleta a dançar, né? Ele falou: não, então faz só vocês 3 e vamos lá. E a gente aceitou o desafio, ele nos deu algumas músicas, nós fomos. E olha, aquele dia ali, aquele fim de semana, eu vi milagres. Eu vi pessoas se rendendo a Cristo. Eu entendi o poder da mensagem vista, ouvida e sentida. E eu falei: é isso que eu quero fazer pro resto da vida, sabe? E assim começou a nossa companhia. Nós começamos a partir desse momento que a gente teve entendimento do que Deus pode fazer. E ali, anos depois, estamos aqui formando novos artistas, né? Hoje nós temos uma escola de artes, já há muitos anos também. A companhia tem 33 anos, a nossa escola tem cerca de 27 anos. Nossa. E a gente formando pessoas para fazer o que a gente faz. Então, o que a gente faz de fato? Nós temos elencos de dança. Nós temos hoje 6 elencos de dança, que são pessoas que conhecem a Cristo, que amam o Senhor e querem servi-lo. E essas pessoas são treinadas tanto fisicamente, nós buscamos um treinamento de excelência. Por exemplo, todos os nossos elencos ensaiam pelo menos 3 vezes por semana, mais de 3 horas. Técnico, né? Ensaio técnico, mas eles também têm o que a gente chama de devocional e um treinamento também espiritual para entendimento, né? Então, esses elencos, eles fazem o que a gente faz. A gente se oferece para estar em todos os lugares que Deus nos permitir. Sempre com uma igreja nos apoiando. Por quê? Porque quando a gente começa a dançar, a interpretar, nós também temos a companhia que atua na área do teatro. Quando a gente começa e a palavra de Deus é pregada,
é uma semente poderosa que dá frutos. Então, nós precisamos sempre de uma igreja que continue o trabalho acompanhando as vidas que se renderam a Cristo. Essa pergunta vai para o Nilson. Nós sabemos perfeitamente o quanto a religião, e no caso, nós somos cristãos, somos subestimados. Quando você fala a palavra, o caminho com Cristo, a gente vê no semblante das pessoas. Não vamos entrar muito no mérito da questão, o porquê disso tudo. Mas é muito importante nós esclarecermos quando a fé, quando a Bíblia, ela é compreendida, como ela nos ajuda em todas as áreas. Nós estamos aqui com pessoas sensíveis, formadas, ligadas à arte, à cultura, mas ela auxilia em todos os segmentos, em todas as formações, não só na cultura e na arte, que as igrejas também não compreendem em sua maioria. A dança dentro da igreja, observo que é muito intuitiva, falta formação, qualificação, não tem essa história que você, Luciana, acabou de nos relatar. Mas como que você vê esse caminhar com Jesus, estar com Jesus e ser um profissional, enfim, qualquer que seja das áreas, com o apoio de Jesus? Sim, eu acredito que identidade e excelência precisa ser uma base da nossa história. Então, quando nós sabemos quem somos, nós vamos buscar uma excelência pelo que nós somos e aquilo que nós queremos passar para o outro, e também por causa daquilo que nós representamos, que somos embaixadores de Cristo. A partir daí, a nossa dança, a nossa arte, aquilo que eu proponho para o público, precisa ser com respeito, precisa ser com excelência, precisa ser com uma profundeza. Então, nós ligamos justamente a isso, a essa identidade em saber quem é, e o fato de saber quem é, buscar essa excelência, tanto para se representar, quanto para representar a Cristo por onde nós passarmos e aonde nós formos. Em resumo, da onde nós viemos e para onde nós formos. Isso. E foi dança ou religião primeiro, Nilson? Sim, no meu caso, primeiro eu fui na igreja, né, conheci ali a Cristo, conheci o mundo evangélico, e a partir daí eu encontrei a dança na igreja, nada profissional, nada técnico, porque também sabemos que há uma necessidade muito grande de formação e até de entendimento entre as equipes da igreja. Infelizmente, não são todos que têm esse entendimento e essa responsabilidade de buscar uma qualificação, um aperfeiçoamento e se aprofundar na área. Então, meu primeiro contato foi com a igreja, tudo mais, e aí dentro desse meio eu conheci então a dança, a arte. Eu sou de Belém do Pará, mas tem 15 anos que eu moro lá em Goiânia. Então comecei a fazer aula em uma escola em Belém do Pará, mas só a partir de 2011, quando eu cheguei na Companhia Rema, que eu fui buscar realmente esse aperfeiçoamento. E hoje eu sou um bailarino formado pela companhia. O Nilson, ele veio em uma audição que nós fizemos para fazer o espetáculo de Ruth, o balé. Nós montamos um espetáculo com mais de 30 bailarinos, as meninas todas nas pontas, com a história bíblica de Ruth. E aí ele veio na audição e a gente não deixou ele embora mais não. Né, Nilson? É um missionário também, o Nilson tem um trabalho... É um missionário também não, todos somos. Nós entendemos que todos estamos em missão. A missão ela é do Senhor e nós, em obediência, nos incluímos a ela, né? E o nosso instrumento é a arte. Mas o Nilson ele tem um trabalho muito específico com os hinos. E esse trabalho... E ele nem havia pensado sobre isso, né, Nilson? Mas ele tem um trabalho muito específico de levar ali a palavra de Deus para os indígenas, e um dos instrumentos é a arte, né, Nilson? Exatamente. Falei direitinho, né? Indígenas. Indígenas.
Sim, nós temos o projeto PAI, que significa Por Amor aos Indígenas, aonde desde 2010 nós estamos indo em algumas etnias daqui do Brasil, Maranhão, Guajajara, Mato Grosso do Sul, Terena e Mato Grosso Chavante, e ali a gente tem estabelecido o reino de Deus entre eles. Então, desde 2010 até aqui, temos estabelecido um excelente trabalho com arte, com cultura, com educação e, claro, com o principal, que é a palavra de Deus entre eles. Maravilha. Olha aí, você que gosta tanto dos nativos deste meio, acompanhar esse projeto. Eu já estou convidando. A gente entende que a arte ela é um instrumento universal, né? Ela tem uma linguagem universal, né? Ela alcança pessoas de diferentes etnias, tribos, povos, línguas. Onde a gente vai com a linguagem da arte, mesmo que você não fale a mesma linguagem verbal, né, que as pessoas, ela é uma linguagem que toca o coração, né? E a comunicação é fácil, né? É fácil. A gente se olha, já se entende, de repente, é uma coisa muito bastante. Eu gostaria muito de citar a IBN, porque a Ana Carolina Lima, que faz parte do projeto, ela foi nossa aluna, formou-se pelo Carolinho, e enfim, a gente conhece hoje uma Ana Carolina transformada. E eu fiquei impressionada com o espetáculo que ela montou da Arca de Noé. Sim. Eu falei, peraí, eu estou na igreja, eu estou na Disney. Aqueles animais imensos, uma produção riquíssima. Claro que ela tem toda uma base de Royal Academy, de formação, de Caroline, mas era algo assim tão puro, com tanta essência. Então, conversando com vocês, eu consigo entender, porque naquele momento eu não estava entendendo absolutamente nada. Falei, meu Deus, de onde veio esse milagre, né? E, enfim, eu penso que ela teve muito apoio, né? Não só espiritual, como dos pastores, o entendimento de que a dança é importante, que não está em segundo plano dentro de uma instituição religiosa. Sim. Então, é um momento que muito me emocionou. E, a partir dali, eu realmente eu comecei a ter fé. É possível, a gente consegue introduzir a arte dentro de uma jornada tão bela como vocês. 19 países, me conta. Deixa eu só explicar uma coisinha. Bali Caroline é a escola que fundamos há 44 anos aqui em Cuiabá, para quem não nos conhece. Ana Maria Cília fala, Caroline vem do Bali Caroline. Essa escola que introduziu, inclusive, a Royal Academy of Dancing, a metodologia de ensino, aqui no Mato Grosso, em 1983. Posso só pegar um ganchinho que você falou? Você falou assim sobre o apoio, né? Uma das coisas que eu acho que a arte nos ajuda, assim, é que a gente, através da arte, a gente pode trabalhar em unidade com muitos grupos diferentes, com muitos ministérios diferentes. Por exemplo, a Ana Carolina, ela é uma das líderes de um trabalho muito forte que a gente tem, chama Rede Global de Artes. Eu ia te perguntar sobre isso, então aproveita e fala. Isso. A Rede Global de Artes é uma rede que começou em 2005 na Indonésia. Eu estive lá com a minha irmã e lá nós fomos desafiados a montar uma rede de relacionamento entre artistas, para fortalecer mesmo esses artistas. E ali a gente começou. E até hoje, olha, 2005, 20 anos. Hoje nós temos mais de 10 mil artistas ligados a nós, não só do Brasil, mas do mundo todo. E a Ana Carolina é uma das líderes, ela é a líder do Estado. E a principal dessa rede de artistas é um fortalecer o outro, é um encorajar o outro, é um mostrar ao outro o que ele consegue alcançar através da arte dele, né? Então, por exemplo, quem influenciou a Ana Carolina para ela fazer isso? Vários outros artistas ao redor desse Brasil e também outros países que estão se propondo a caminhar juntos e a valorizar o trabalho um do outro. E é algo tão surreal, eu estava comentando com os meninos, né? Tantos anos a gente trabalha junto e é tanta cumplicidade que a gente meio que se sente um, né? E é muito importante, né, ter um apoio desse. Não é? Amor,
Parece que eles também têm um podcast. É verdade. Hã? O quê? Conta essa história pra gente aí. Bom, nós iniciamos há pouco tempo o Rema Pode Crer. Ah, olha que bacana. Então Pode pode crer. Pode crer. Rema pode crer. É no YouTube. Então, o arroba é para o Instagram, eu acho, né? Mas para o YouTube, só pros colocar... dois, É para os dois? é, Então tá bom. É porque eu não sou dessa área. Agora já está. Agora A já gente sempre sei, né? aprende alguma coisa, né? Essa é a Sempre. verdade. Quem tá aberto pra isso. Isso. É Rema Pode Crer. E ali a gente entrevista várias pessoas envolvidas com arte, com cultura e com missão. Também com esse entendimento de fortalecer um ao outro, né? Dar voz. Porque o artista acaba que ele é um pouco solitário, né? E ele consegue, muitas vezes, o apoio com outro artista ao lado dele, compartilhando, né? Então, o Rema Pode Crer, ele é essa mesa, né? Esse momento aí de compartilhar. É a palavra, Isso, de uma outra forma. claro. Exatamente. Então não esqueçam, @Rema Pode Crer no YouTube. Parceiro do Cultural, com 2 anos. Cultural Fest. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Que conselho vocês dariam aos bailarinos e bailarinas cristãos e não cristãos sobre se enganjar nessa profissão? Convicção, eu acho que é uma palavra boa, porque quando você tem convicção, quando você tem certeza, se paga o preço, se busca, abre mão de coisas. Eu até estava aqui pensando, né, nas nossas profissões. Eu sou psicólogo e eu poderia estar no meu consultório ganhando muito, muito bem. Aliás, no mundo de hoje, Exatamente. Temos aqui, todos da companhia são formados, mas a convicção que nós temos de abrir mão um pouco daquilo que é nosso, até mesmo de sonhos pessoais, para a gente linkar com essa graça que o Senhor nos deu, de pisar em todas as nações, pregando o evangelho do reino. Essa convicção nos faz abrir mão de coisas nossas pelo sonho do outro, que no caso aqui é o sonho de Deus, é o sonho de Jesus, que também acaba sendo o nosso sonho. Então, para quem dança na igreja, fora da igreja, quem quer trilhar aí o mundo acadêmico da dança ou de qualquer arte, precisa ter muito forte essa base da convicção para que lá na frente não venha a frustração. Então, esse seria o conselho que eu dou. Se você tem convicção, você vai até as últimas consequências por causa daquilo que você acredita. Bom, eu gostaria de falar primeiro para os bailarinos que ainda não têm talvez uma fé declarada, algo assim. Eu acredito que a arte ela é um presente que Deus nos deu. E esse presente é para que a gente, em primeiro lugar, o encontre. Eu falo isso porque antes eu era uma artista em busca. Eu fazia a minha arte e eu sempre estava em busca de algo, como eu disse no início, que acabava em um vazio, né? E o dia que eu encontrei Jesus, tudo foi diferente. Eu entendi que ele tinha me dado essa arte como linguagem para eu caminhar com ele, né? com certeza. Então, meu primeiro conselho para você é busque a Cristo. A Bíblia fala que ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. E ele está totalmente disponível para que nós possamos invocá-lo e encontrá-lo. A gente se emociona, né? Verdade. E não tem como, né? E toda a plenitude da vida que você acha que você pode encontrar na arte, você só vai encontrar em Cristo. E aí a arte vai ser uma linguagem para que você se comunique primeiro com ele, depois com o mundo, né? Uma vez eu encontrei um artista no avião e foi muito engraçado. Um artista que eu admiro, né? Muito, ele admirava, principalmente quando eu ainda não estava no meio cristão. Ele é um compositor e aí Deus me deu uma palavra para dar para ele. E eu falei para ele assim, olha, você é muito sensível. Todo artista é, né? Falei, você é muito sensível, só que essa sensibilidade dói dentro de você. Foi a palavra que Deus me deu para falar com ele. Falei, essa sensibilidade dói dentro de você.
E você consegue colocar isso para fora nas letras das suas músicas e por isso toca tanto as pessoas. E ele falou assim, é verdade, a minha arte dói, né? Porque toda vez eu choro muito quando eu vou compor, tá? Eu falei assim, mas agora Deus está querendo te dizer que ele quer transformar essa dor em riso, porque a arte não precisa doer, é porque o seu interior precisa ser mudado. E eu me lembro que ele confessou Jesus comigo, ele foi algo muito forte. Acho que eu posso falar o nome dele aqui, foi Herbert Viana. Herbert Viana. Ele, Paralamas de Sucesso, foi muito interessante. A hora que eu vi, Deus começou a falar comigo, eu falei, Senhor, como é que eu vou falar com ele? E aí Deus promoveu a situação e foi muito lindo aquele momento ali. Então você que é artista, talvez a sua arte também doa dentro de você. Então entrega o teu caminho ao Senhor, busque alguém que possa te ajudar a entender a Bíblia. Deus tem um plano para a sua vida e a sua arte vai ter sentido, né? E um conselho para os artistas cristãos é: não diminua o instrumento que Deus te deu. A arte é um poderoso instrumento, mas é um instrumento difícil às vezes, principalmente a dança. Eu costumo falar que a dança é o primo pobre das artes. Verdade. Infelizmente, né? Por exemplo, se nós vamos olhar em relação à valorização dos bailarinos, a carreira de um bailarino, nós sofremos mais dificuldade do que um musicista, por exemplo, né? Em relação à valorização mesmo, né? Então, às vezes, a gente se frustra um pouco com esse instrumento que é a arte. E no caso das igrejas, a gente também sofre isso. A gente vê um forte entendimento na área da música, né? As igrejas, os pastores, eles entendem que a música pode ser usada por Deus, mas um entendimento limitado no que diz respeito à dança. Né? A dança, ela está presente em toda a palavra de Deus de forma muito forte. Se eu não me engano, Salmo 150 é louvem-no com adultos e danças. E danças. No plural, dança. Isso. Kelson. Eu fiz minha tese de mestrado sobre a dança no culto. E isso é muito forte. A Bíblia fala muito sobre dança. A dança é algo muito importante para Deus. Tanto é que a palavra do Senhor fala que as festas bíblicas são assembleias solenes do Senhor. E festa tem dança, né? É muito forte tudo isso. Então, assim, você precisa entender que esse instrumento que Deus te deu é um instrumento muito poderoso para que você traga o céu para a terra. A dança é trazer o céu para a terra. Sublime. Isso, então não desista. Como o Nilson falou, busque excelência, porque a dança ela passa por um corpo. E o corpo, para que ele comunique bem, ele precisa ser trabalhado, né? Ele precisa ser trabalhado mesmo na técnica. A técnica é um aliado maravilhoso. É o jeito certo de fazer tudo, né? Então, assim, persista, sabe? E busque entendimento. Um dia Deus falou para mim que eu tinha que aprofundar na Bíblia, porque a área que eu ia trabalhar para ele era uma área pouco compreendida. E isso fez toda a diferença, assim, para mim, sabe? Então, persista, busque entendimento e traga o céu para a terra. Eu acho que primeiro a gente tem que se aceitar. A gente tem que gostar do nosso corpo, da nossa mente, da nossa forma de se expressar. E a partir de então tudo flui. Olha, eu quero fazer um breve depoimento aqui que eu não falei em nenhum episódio ainda. Eu queria ser cientista. Eu queria ir para o ITA. E eu procurei uma das faculdades, morava no Paraná, procurei uma das faculdades de ciências exatas, assim, que fosse de ponta, que era em Arapongas. E eu só comecei a fazer balé com 17 anos, porque meu pai nunca aceitou. Ele falava que balé não era coisa de gente séria. Principalmente porque minha mãe queria ser bailarina, aquela coisa toda, então uma longa história. E logo no início dos meus estudos, eu estava no início e da minha carreira para ser cientista, eu fui procurada por duas senhoras muito elegantes. Uma, inclusive, era diretora do IASES, em Arapongas, Ana Maria e Márcia, vale a pena citar o nome. Márcia Chaves é madrinha da minha filha, e a minha querida Ana Maria. E elas falaram, olha, o professor de balé anoiteceu e não amanheceu. E tem uma quantidade grande de crianças chorando que estão sem professor de balé na cidade.
e nós sabemos que você é de Londrina, você quer fazer, você estuda balé. Aí eu falei assim, não, eu estou começando, eu tenho meses de escola, eu não estou apta. E eu procurei a minha professora de balé, formada pelo Teatro Municipal de São Paulo, uma pessoa altamente, com muita categoria, e falei para ela, Ieda, que Deus a tenha, eu vim à sua escola, vim à nossa escola para que você me indique uma professora de balé para Arapongas. Aí ela virou e falou assim, por que você não dá aula? Vai dar aula. Falei, mas eu não sei nada. Ela falou assim, se vira. E aí, os primeiros passos que eu ensinei eram do John Travolta, porque eu não sabia nada. Aí, e naquela época não tinha YouTube, vídeo, etc. e tal. E eu busquei informações, porque infelizmente na época ela não pôde me preparar. E eu, muito audaciosa, cheguei na cidade e falei, eu vou dar aula. E aqui estou. Não subi no disco voador, mas vivo num disco voador ou num foguete, né? Que eu também acredito nos discos voadores, mas isso é uma outra história. Não subi, mas estou aqui plena em todos os sentidos. Lutou, né? Correu atrás. Mas eu sempre tive muita fé. Eu estudei em colégio de irmãs e eu me lembro de uma capelinha que eu ajoelhava e pedia muito a Deus, porque eu fui filha e neta única e eu me sentia muito só. Então eu acredito que eu fui realmente encaminhada. Acredito não, eu fui realmente encaminhada para a minha profissão. Ela me escolheu. Porque eu jamais pensava em ser professora de balé, não tinha conhecimento para isso. E tinha uma professora de balé muito rigorosa, muito exigente. Então eu sabia o que a profissão exigia. E aqui estou, gente. Então, assim, eu estou encantada com o trabalho de vocês, sabe? Nossa estrutura lá fora está cheia de bailarinos, né, que vão entrar para um curso daqui a pouco. E a nossa instituição, a Companhia das Artes, estará sempre à disposição de vocês. Amém. Uau. Obrigada. Eu fui escolhido pela dança com 27 anos. Aí nunca mais parei nessa... Ela me encontrou e me achou. Uma perguntinha. Em algum momento vocês pensaram em desistir? Fala primeiro aí, Nil. Sim, claro, com toda certeza. Dentro dessa convicção que ainda há pouco eu trouxe, com toda certeza tem os percalços, né? Tem aí as tempestades, tem os momentos difíceis, tem aquele momento onde vem inúmeros questionamentos, mas justamente a base da certeza, da convicção de que você foi chamado para aquilo, tira você logo desse lugar. Mas sim, claro, passamos por isso em muitos momentos. É, verdade. Principalmente porque quando você trabalha em missão, a gente tem que ver o recurso, Deus levantando o recurso mesmo de onde Deus está, né? O tempo todo. E a gente já viveu muitos milagres, assim. Por exemplo, eu falei dos 19 países, né? Como que a gente foi? Eu acho que a gente foi levado uma vez só, que foi quando a gente foi para o Quênia. Isso. Como companhia, a gente foi convidado e o centro artístico que nos convidou nos levou. Das outras vezes, sempre que a gente aceitava uma missão, e como que essa missão surgia? Tem uma igreja em tal lugar, igual essa semana aconteceu. Essa semana entraram em contato no WhatsApp do meu esposo, uma pessoa da Tailândia, que viu um trabalho que a gente fez semana passada. Semana passada a gente fez um trabalho que foi de bastante visualização, assim. E ela viu o nosso trabalho e falou assim, por favor, manda uma equipe de artes para cá para nos ajudar. Olha que Tailândia. Eu cheguei nos meninos e falei, vamos para Tailândia. Então, assim, quando vem esse chamado a algum missionário, porque a gente vai apoiar, a gente vai treinar, a gente vai para as ruas com eles, a gente aceita um desafio desse, a gente vive milagres. Sabe, a gente vê Deus levantando recursos de onde não tem, nenhum de nós tem recurso natural para isso, porque nós somos artistas. Desculpa te interromper, mas assim, é só abrir os olhos espirituais
que a gente vê milagre em todo momento, não é? É verdade. Sair da zona de conforto um pouquinho, né? Se a gente ficar na zona de conforto, a gente acha que o que está acontecendo é mérito nosso, de alguma forma, ou do nosso trabalho, né? Mas é hora que você sai da zona de conforto um pouquinho, né? Então assim, eu não sei se eu pensei em desistir, mas eu já esmoreci aquele momento, assim, que você fica assim, Senhor, é tão difícil, né? Senhor, que área difícil, né? Mas aí a gente se lembra, eu acho que é igual Davi, né? Ele guardou a espada que ele matou Golias, eu creio, Deus mandou ele guardar, para que quando estivessem momentos difíceis, ele falar, eu já matei um gigante. Claro. Esse gigante não é maior do que eu já venci, né? Pois. Desculpa. Voltando, vocês têm patrocinadores, pessoas assim, que apoiam o movimento de uma forma consistente? Nós temos os irmãos da igreja, de um modo geral, né? Pessoas que nos apoiam. Tem uma empresa de amigos que sempre procura nos apoiar de alguma forma dentro da Pode condições dizer, é dele, né? importante. Que é a Solute. Como ela chama? Solute. Certificação digital. Eles são pessoas que sempre que a gente precisa de um apoio, eles nos ajudam de alguma forma. Mas na maioria das vezes a gente tem o apoio da Igreja do Senhor Jesus mesmo, que entendem a causa e nos abençoam. E olha, gente, assim, é tudo milagre. É milagre que a gente vê. Ano passado a gente foi para a França, na época mais cara, que foi Olimpíadas, né? E foi incrível como foi milagroso a nossa condição para ir. Porque havia ali uma igreja que estava convidando algumas agências de evangelização para ajudarem eles nas Olimpíadas. E eu lembro que eu cheguei no grupo, né? A gente lançou o desafio e a menina mais jovem do grupo, né? 18 anos, em uma semana levantou quase todo o recurso dela. Ela foi para a internet e falou, olha, eu sou missionária, eu danço para Jesus, e se você quiser dançar comigo nas Olimpíadas. E ela abriu uma caixinha lá e os irmãos começaram a ofertar, veio oferta de tudo quanto é canto. E é isso que acontece, a gente vê que as pessoas entendem a nossa missão. Porque uma coisa é você só dançar para você, né? Outra coisa é você dançar carregando essa semente poderosa que é a palavra de Deus, né? Com certeza. E graças a Deus são muitos anos aí, as pessoas conhecem o nosso trabalho. Mas é tudo fé. Estamos com outro desafio agora, que é ir para a Albânia. Nós vamos levar um grupo para a Albânia em julho, mês que vem. Esse mesmo grupo vai para a França também, trabalhar na evangelização ali. A Albânia é um país totalmente islâmico, né? Menos de 0,5% de cristãos. Já estivemos lá uma vez, e a equipe vai retornar. E levando uma outra equipe para a Argentina também. E vivendo os milagres, sim. Quando a gente começa a orar, buscar e falar para as pessoas, né, dessa possibilidade delas irem conosco, nos ajudando financeiramente na missão, Deus move. Amém. O que é cultura para você? Cultura, para mim, é aquilo que define um povo, aquilo é educação, é um estilo de vida, é uma identidade. Na verdade, fica assim um pouco difícil definir cultura em uma palavra, porque a cultura ela é multi, né? Ela é multi, principalmente quando a gente vai falar de Brasil, a gente vai envolver os indígenas, os calungas, os ribeirinhos, os sertanejos, esse povo todo aí, mundo afora, mas para mim eu diria que é uma junção de identidades. Isso. É o que nós somos, né? Eu entendo cultura como cultivo de costumes e valores de um povo, expresso em símbolos, sinais, signos, né? E eu acho muito interessante que Jesus ele fala da cultura do céu. Existe uma cultura do céu. Existem as culturas da terra, conforme o ministro está falando, né? Existe uma cultura do céu. Eu acredito que Jesus, quando ele falava assim, o reino de Deus é assim, ele estava explicando como que era a cultura do céu. E ele estava explicando detalhes de como se pensa, como se sente, porque a cultura é isso. Ela dita como
como você pensa, como você sente, o que é importante, o valor, a visão de mundo, né? Jesus, ele veio trazendo a cultura do céu, né? Então eu acho que a cultura ela é muito importante, porque ela está nas nossas raízes, né? E quando Jesus vem trazendo uma cultura do céu, interferindo na cultura da terra, mostrando, ele traz aquela cultura que realmente precisa ser preservada, né? Implantada no nosso coração. E vocês são pessoas muito especiais, e vendo seu currículo, observei que você também passou pelo Conselho, ou passa, não sei, pelo Conselho Brasileiro de Dança, que é algo muito importante. Nós fomos representantes muitos anos. Então, quer dizer, você tem uma história real dentro do ballet clássico. E gostaríamos de encerrar falando um pouquinho dessa menina que foi bailarina, dessa menina que está numa cidade importantíssima, que é Goiânia. É um estado que o ballet clássico flui. Quem é essa Luciana? Por que essa Luciana foi para o ballet? Quem foram as mãos que a levou? Foi a mamãe? Foi ela mesma? Bom, eu acredito que a minha mãe foi minha grande incentivadora, né? Sempre. Ela e o meu pai, eles sempre nos incentivaram muito nas artes. Nós sempre fomos uma família que cresceu buscando esse crescimento na área das artes, né? Mas eu comecei a dançar bem pequena. Minha mãe tinha uma escola normal de ensino médio, básico, fundamental. E a minha irmã dava aula de danças, eu comecei a fazer aula com ela. Logo em seguida eu fui para Sinhá. Sinhá, ela era professora também do música em Goiânia. Importantíssima, da Gisele Vaz. Isso. A Gisela Vaz, ela também saiu do Sinhá. Olha Ela só. também foi aluna ali da Sinhá, como uma das primeiras formações dela foi ali, né? E quando eu me converti, quando eu conheci Jesus, eu era do corpo de baile da Sinhá, que foi um importante nome da dança em Goiânia. Hoje, quase todas as escolas de Goiânia saíram de lá. E foi quando eu tive meu encontro com Cristo, e conforme eu falei para vocês, meu pastor foi um dos maiores incentivadores a continuar estudando, né? E eu procurei crescer na minha formação, e nós como companhia, nós sempre nos envolvemos com a cultura local, sempre. Importantíssimo. Sempre, porque a gente sabia que Deus queria usar a gente no meio dos artistas da cidade e tudo. E a Gisela, ela é um nome muito importante ali, e ela acompanhou o nosso trabalho. Acho que posso dizer que desde o início da companhia, ela acompanhou o nosso trabalho, assim, conhecendo, vendo, né? E a Gisela um dia me convidou para ser conselheira. Hoje eu não represento o estado, eu não sou delegada. Eu sou conselheira por Goiás, uma das conselheiras por Goiás. A gente tem 4 conselheiros em Goiás, né? E eu procuro estudar até hoje, fazendo cursos de formação para professor. Acabei de encerrar um curso de formação com a Gisela. Que incrível. Mas uma coisa eu te falo, quando a sua arte é rendida ao Senhor, toda a diferença faz. Com certeza. Tudo o que eu cresci após conhecer a Cristo não compara com o antes. Eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Nós entendemos, né? Para nós, cultura é tudo. Por isso, @culturalcast. Eu quero novamente agradecer aos nossos patrocinadores, ao Instituto Canops, Venezia Móveis, Estúdio 202 e Restaurante Maison Paris aqui no Goiabeira Shopping, e também ao Goiabeira Shopping que nos acolhe com tanto carinho. Luciana, você tem mais alguma coisa para dizer para a gente? Bom, eu quero completar um pouco do que é o trabalho que a gente faz. Nós temos o Festival Rema, que é um festival de envisionamento, encorajamento dos artistas que a gente faz todo ano já há 30 anos, mais ou menos. Ele acontece em janeiro, em Goiânia, na segunda semana do mês de janeiro. Esse ano é do dia 5 ao dia 10 de janeiro. Sim. E esse festival ele é presencial e é um momento assim onde a gente encontra artistas cristãos de todo o Brasil, tanto na área da dança quanto do teatro, artes plásticas, as artes cênicas de um modo geral. Luciana,
Com muito prazer, tá? Uma lembrancinha do cultural. Deu só Coisa fofa. para você levar nas suas viagens pelo mundo. Uau, que Não sei se dá para maravilha. levar canequinha. Muito obrigado. Gente, dá um Muito jeito. obrigado. Sim, sim. Olha aí, gente. Fofo. Amo caneca. Ai, que bom. Eu tenho coleção. Agora vocês estão trabalhando. Obrigada, viu? Obrigado a você. Parte da Foi muito história. gostoso ter vocês aqui, tá bom?